Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá do seu amor, da sua graça, da sua paz, da sua misericórdia, porque Ele é poderoso para nos abençoar segundo a sua graça. Nós vamos falar, irmão, sobre a lição 13, que é a lição que vamos estudar, né, no próximo domingo, né? A lição do próximo domingo fala sobre a pureza, a conservação, a separação, a santificação que a igreja tem que manter através da vigilância, da oração, do jejum. E nós vamos fazer um subsídio teológico dessa lição, porque na verdade você estudou essa lição em casa e na aula você só vai, né, interagir com o professor tirando as dúvidas. Então nós vamos fazer uma introdução teológica de alguns temas dentro do assunto, dentro da leitura bíblica da passagem que foi usado, né, aí para introdução da lição, a vigilância, né, para conservar a pureza da igreja. Então o texto usado foi o texto de Mateus, no capítulo 25, versículo de 1 a 13, que vai falar da parábola das 10 virgens. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 25, no versículos de 1 a 13, e vamos ler o texto, né, das parábolas, a parábola das 10 virgens. Né? No capítulo 25 tem duas parábolas, que é a parábola das 10 virgens e a parábola dos 10 talentos. E depois vem o sermão profético, né, com a vida eterna e o castigo eterno. Dentro da parábola das 10 virgens, dos 10 talentos, nós temos a conclusão do que significa a parábola dos 10 talentos e das 10 virgens, que é o castigo eterno e a vida eterna. Jesus conclui falando disso. Então nós vamos ler do versículo 1 ao 13. Presta bem atenção, irmãos. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegou também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.
Esse é o texto das parábolas das 10 virgens. Nós sabemos muito bem que as virgens são as amigas do noivo, não são as mulheres que vão casar com o noivo não, viu, irmãos? O noivo, ele é monogâmico, ele só casa com uma única mulher. Essas virgens aqui são as amigas do noivo, que era muito comum no tempo de Israel o noivo ser acompanhada por mulheres. Nessa questão das virgens, então, isso era uma tradição lá dos judeus. Então, nós vamos estar fazendo um subsídio, um complemento, porque você tem aí a sua revista, você provavelmente deve ter lido, né? No ponto central, onde fala que é preciso da vigilância para se manter a pureza, né? Onde fala que exatamente, né, a meia-noite é o fim do período das 24 horas, né? O dia termina definitivamente às 0 horas, né? E que tudo que você fez durante aquele dia agora fica no passado, né? Do ponto de vista bíblico, o período de tempo que é o dia ali, ele termina, é colocado como o período da igreja, né? Esse período da 0 hora, o período da igreja, que vai culminar com o arrebatamento da igreja. Então tem a explicação aí na revista sobre esse período. Então nós vamos fazer só um subsídio teológico sobre o assunto. Nós vamos falar refletidamente, bem resumido, sobre cada um dos assuntos que eu tirei dentro aqui da parábola das 10 virgens. Então vamos lá. A parábola das 10 virgens ensina que somos responsáveis individualmente pela nossa condição espiritual. Presta bem atenção, irmãos. Nós somos responsáveis pela nossa condição espiritual. Por isso nós vamos dar uma lida lá no livro de 1 Pedro. Nós vamos dar uma lida lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 2. Está aqui. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Lá no livro de Hebreus 12, 14, fala que é nossa obrigação buscar a nossa santificação. Segue a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo cita claramente no capítulo 12, no versículo 1 e 2, que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus em culto racional, que é culto de corpo, alma e espírito, que tem que apresentar irrepreensíveis e santificados. É o que fala em 1 Tessalonicenses 5:23, irrepreensíveis e santificados. Então, é nossa responsabilidade individual a nossa condição espiritual. Tanto que esse versículo ele fala da santificação, eleito segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito. Em santificação no Espírito. A palavra santificação quer dizer separação, é separar-se para o serviço de Deus, para a consagração ao serviço do Senhor, ou a serviço do Senhor, para nos mantermos puros perante a face do Senhor. Tanto que no estudo que fala sobre 3 classes de pessoas, nós vamos ver que o homem natural, aliás, o homem espiritual, ele discerne bem tudo e de ninguém ele é discernido, porque nós temos a mente de Cristo.
o Cristo na sua presciência, no seu conhecimento, ele, através do apóstolo Paulo, ele também fala sobre a separação espiritual, que é nossa obrigação. No livro de 2 Coríntios 6, no versículo 17, fala: pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A separação espiritual do crente é fundamental para o relacionamento com Deus. Então, a nossa condição espiritual, nós somos responsáveis. Nessa parábola, Jesus declara solenemente a impossibilidade de sabermos o momento da sua volta. Por isso, temos de estar sempre preparados para tal acontecimento. Devemos estar prontos para o momento em que Jesus voltar, a fim de levar seu povo para o céu. A vinda do Senhor será uma ocasião de grande regozijo para os crentes fiéis, sendo comparada a um banquete de casamento. Desde já a coroa da justiça está guardada para todos os que amam a sua vinda. Isso o apóstolo Paulo falou com Timóteo lá no capítulo 4, no versículo 8. 2 Timóteo 4, versículo 8. Então é nossa obrigação nos separarmos espiritualmente para a volta de Cristo. Infelizmente, para muitos será tempo de desengano, julgamento e desespero. No livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 13, Mateus 7, 13, Jesus fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são que a encontrem. Para você ter um entendimento melhor, a família evangélica foi dividida por Jesus entre muitos e poucos. De todos os cristãos que estão no mundo inteiro, não importa o número, foi dividido em muitos e poucos. Os que individualmente se responsabiliza pela sua condição espiritual, cumprindo a palavra de Deus, andando nos seus preceitos, terá a vida eterna. Mas aqueles que irresponsavelmente andam com sua vida espiritual, jamais entrará no reino dos céus. E no versículo 21, Jesus fala. O título diz assim, quem entra no reino dos céus? É o título. Versículo 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos, olha eles aí de novo, me dirão naquele dia, Senhor, não foi o que as virgens fizeram? Senhor, Senhor, deixe-nos entrar. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome? Irmão, só profetiza quem é batizado com o Espírito Santo e recebeu o dom de profecia, viu? E em teu nome não expulsamos demônios? Só expulsa demônios, irmão, quem está revestido com o Espírito Santo. E para isso tem que ser batizado com o Espírito Santo. E no teu nome não fizemos muitas maravilhas?
Só faz maravilhas o batizado com o Espírito Santo que recebeu o dom de maravilhas, da operação de maravilhas. Está lá nos dons espirituais que o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios 12. Então lhes direi abertamente. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque andou irresponsavelmente com a sua condição espiritual. Salmo 119, 115. Aparta de mim, vós, para praticares a iniquidade. É o que fala lá no Salmo 119, 115. Salmo 119, 15. 119, versículo 15. Nunca vos conheci. Interpretando a parábola das 10 virgens. O reino de Deus é semelhante às 10 virgens, é o que Jesus inicia falando. Essa é uma das parábolas que ao longo do tempo já recebeu muitas interpretações por ser um texto importante, porém nada fácil de entender. Das diversas vezes que encontramos em Mateus a expressão reino dos céus, no capítulo 3:2, 4:17, 5:3, 10:7, essa é uma delas em que o sentido não se refere apenas ao reino trazido ou que veio quando Cristo esteve aqui na terra no seu ministério terreno, através da mensagem do Evangelho, mas sim como sinônimo de vida eterna e reino plenamente instalado, predominante, dominante, presente. Mateus 5, 27, 21, 8, 11, 11, 11, 13, 47 até os 50. Eu li aqui, Mateus 7, 13. Está falando do reino de Deus aqui. Não é o reino de Deus que o Jeová prega, não. O reino de Deus entre nós. Aquele que ele falou lá com aquele jovem rico em Lucas. Ele falou, o reino de Deus não é uma coisa que você vê, não. Está entre vocês. A palavra virgens significava que eram sábias, irrepreensíveis, simbolizando os crentes cuja vida exterior era sem qualquer mancha. Não que era virgem de sexo, mas virgem de pureza. Pois os que seguem a Cristo são chamados virgens. Aonde você vai ver isso? Apocalipse 14, versículo 4. Vamos ler? Apocalipse 14, versículo 4. Os cristãos são chamados assim. Apocalipse 14. Opa. Nossa, tanto papel. Apocalipse 14. Versículo 4. Diz assim: esses são. Veja bem. Vai falar da separação espiritual. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. São puros, imaculados, irrepreensíveis. É o que nós vemos lá no livro, igual eu disse, de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, aonde o apóstolo Paulo fala com os Tessalonicenses, no capítulo 5, 23, ele fala, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados
como primícias. As primícias do Antigo Testamento eram verduras, legumes, né? Era verdura, legumes, frutas, verduras, legumes, animais, nédios. Hoje é nós, que no livro de Romanos são chamadas primícias do Espírito. No livro de Efésios são chamadas primícias do Espírito. Comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Essa expressão tem sentido espiritual. Essa expressão tem sentido espiritual. Virgens que não se contaminaram com mulheres. Alguns atribuem aos 144 mil. Outros atribuem aos cristãos em todas as eras. Assim como foi as 7 cartas. Todas as eras. Então, as duas classes de virgens. Podemos ver que tem duas classes. Uma pura e uma contaminada. Então a parábola fala que havia duas classes. Virgens loucas, prudentes. Virgens loucas e prudentes. Como já foi dito, as 5 virgens prudentes simbolizam os crentes fiéis, sinceros, constantes e santos. Essas mulheres sinceras carregavam um estoque de boas obras, quebrantamento, misericórdia, uma vida piedosa. A palavra do Senhor fala no livro de 1 Pedro 1, que quem quiser viver uma vida piamente sofrerá perseguições. Quem quer viver irrepreensível, imaculado, misericordioso, pobre de espírito, vai receber o reino, mas também vai receber perseguição. Essas virgens, né, carregavam as boas obras, o quebrantamento, e isso alimentava a chama espiritual do amor que queimava em seus corações. Elas não andavam na escuridão do pecado, mas brilhavam por onde passavam. Tal postura combina com o que Jesus ensinou sobre os salvos serem, Mateus 5,14, luz do mundo, sal da terra. Já as outras 5 virgens, apesar de também serem religiosas, a religião escurece as vistas, foram classificadas como loucas. Pois, diferentemente das primeiras que se aprovisaram, estavam providas, confiava que apenas a sua religiosidade fosse suficiente para levar até o lugar onde o noivo estava, no verso 3. Religiosidade cega as vistas. Provérbios 17, deixa eu dar uma olhada no versículo aqui. Tem um negócio sobre o louco aqui no Provérbio 17. Deixa eu ver se é mesmo, Provérbio 17. Provérbios 17. Encontra-se o urso, encontra-se o homem, a ursa com a qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua estultícia. É melhor você encontrar com uma ursa que lhe roubaram os filhotes do que o louco na sua estultícia. Para você ver o tão perigoso é o louco. É a imprudência, a religiosidade. Sentindo-se seguras e autossuficientes em sua santidade, entre aspas, acharam que a sua pureza bastava, mas isso não impediu que elas carregassem o óleo da unção. E isso impediu que elas carregassem o óleo da unção, compaixão, amor, misericórdia. Tudo isso é necessário para que a chama do Espírito acenda em você.
As 5 loucas representam os cristãos mornos e os cristãos nominais. Jesus, nós falamos sobre isso agorinha mesmo. Jesus fala que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas só o que faz a vontade do Pai que estás nos céus. Jesus já começa dizendo: aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Jesus ensinava enfaticamente, irmão, que cumprir a vontade de Deus é uma condição prévia e essencial para a entrada no reino dos céus. E isso ele ensinou às multidões. Ao Nicodemos em particular, ele ainda é mais enfático. Ele fala com Nicodemos: Nicodemos, quem não nasce da água, não nasce do Espírito, não entra no reino dos céus. São essas virgens loucas, os crentes mornos, igual era a cidade de Efésios, a igreja do amor esquecido, a igreja de Sardes, que era uma igreja avivada, morta, um zumbi, vivo para o mundo, morto para Deus. Tens fama de avivada, mas estás morta. E isso Deus, Jesus fala: olha, eu conheço suas obras, famas de avivada, mas está morta. Sem a vestidura espiritual da justiça de Cristo. São as loucas representando os crentes mornos e nominais. As virgens loucas apenas seguiam uma prática religiosa. No entanto, isso não foi suficiente para manter aceso o Espírito Santo em seus corações, pois assim como as outras, elas cansaram e adormeceram. Versículo 5. Porém, acabaram permanecendo na escuridão da religiosidade vazia, no versículo 11. Por isso que lá em Efésios 6, no versículo 10, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. O que representa o azeite? O azeite, através da palavra de Deus, da Bíblia, é símbolo do Espírito, pois que a sua missão é ungir, iluminar, purificar, separar, consagrar e por aí vai. Nessa parábola especificamente representa a presença permanente do Espírito Santo. Tem uma passagem aqui muito interessante sobre questão do Espírito. Deixa eu ver se eu consigo achar, porque aqui nós estamos vendo que o Espírito Santo ele é para ungir, iluminar, purificar e separar, consagrar. Mas no livro de Lucas, no capítulo 11, versículo 13, Jesus ele fala assim. Jesus ele fala uma questão muito interessante sobre o Espírito. Pois se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que pedirem. Esse versículo está provavelmente falando sobre... esse versículo não se refere diretamente ao Espírito Santo sendo concedido no dia de Pentecostes, a partir do novo nascimento. Não é o Espírito Santo concedido a partir do novo nascimento. Uma vez que a partir da conversão, todos os cristãos recebem o Espírito Santo. Conversão genuína, viu, irmãos? Aqui,
esse versículo trata de quem já é salvo. E nesse caso, dá o Espírito Santo, está referindo à plenitude, essa unção aqui, ó, para ungir, iluminar, purificar. Esse versículo provavelmente está citando isso, que é receber a plenitude do Espírito Santo, que Cristo prometeu aos que já são filhos do Pai Celestial. Porque somente o Espírito Santo, a plenitude dele, é que pode santificar uma pessoa, purificá-lo, separá-lo para a obra. Nesta parábola aqui, especificamente, que nós estamos lendo, representa a presença permanente do Espírito Santo aliada à fé verdadeira e à santidade necessária à salvação. Efésios 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Portanto, o azeite nesse caso vai além de falar em línguas estranhas ou manifestação do poder, pois indica a necessidade de ser evidenciado o fruto do Espírito, sinal de que ele está conosco. Não confundir dons espirituais com o fruto do Espírito. O fruto é do Espírito. Esse fruto do Espírito é que você tem que alimentar-se dele. A chegada do noivo. Nós vimos aqui a chegada do noivo. Os cristãos primitivos viviam a expectativa do retorno de Cristo ainda em sua geração. Naquela geração, nós vemos isso em 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 11, quando o apóstolo Paulo ensina sobre a volta de Cristo. Todos os cristãos devem se viver, pois não sabemos a que hora tal acontecimento se dará. Nós não sabemos a que hora isso vai acontecer. Por isso que ele fala vigiai, porque você não sabe a hora que vai voltar. Nessa parábola, Jesus fala a respeito dessa imprevisibilidade em relação à sua volta. Devemos vigiar. O arrebatamento da igreja é iminente. A importância da vida de Cristo, da vinda de Cristo. Essa importância da doutrina da segunda vinda de Cristo pode ser percebida pelos números que aparecem na igreja, na palavra. Mais de 1.500 referências a ela no Antigo e 300 no Novo, sendo apenas mencionada pelo apóstolo Paulo cerca de 50 vezes. O apóstolo Paulo fala umas 50 vezes sobre a volta de Jesus e ele ensina sobre isso. Jesus nos adverte sobre a necessidade de vivermos vigilantes o tempo todo. O significado do arrebatamento. Dentre as muitas promessas feitas por Jesus, destaca-se o arrebatamento da igreja. No capítulo 24, 40 e 41 de Mateus. Mateus 24, 40 e 41, ele fala do arrebatamento. Essa expressão arrebatamento significa tirado rapidamente e com força. A palavra que foi traduzida para arrebatamento, né, significa tirar com força. A segunda vinda de Cristo a este mundo será um evento que se dará em duas etapas. Jesus, na primeira etapa, virá secretamente para arrebatar a igreja. Somente os cristãos salvos perceberão a volta de Cristo. Quando for arrebatado, o cristão nominal não vai ver. E a segunda, Jesus voltará com a igreja glorificada, rodeado de glória e poder, descendo no Monte das Oliveiras. Ou seja, virá publicamente para todo mundo. Todo mundo sabe sobre a guerra do Armagedon, que Jesus e a igreja irá derrotar o anticristo e estabelecer seu reino. Quando dará o arrebatamento? Entre as duas fases da segunda vinda de Cristo haverá um período de 7 anos, conhecido como a Grande Tribulação. Você pode ver isso em Daniel, em Mateus. A igreja será arrebatada antes desse período que antecederá a ira de Deus, lá de Apocalipse 3:10. A esse início bíblico escatológico dá-se o nome de pré-tribulacionismo. De acordo com o que foi ensinado na parábola das virgens, é inconcebível que Deus permita que os redimidos passem pela grande tribulação.
É inconcebível. Uma vida cheia do Espírito de santidade, prontidão e santificação. A parábola das 10 virgens ressalta o valor de cada cristão estar pronto e com a vida santificada. Isto é, vivendo de forma separada das coisas profanas e consagrando a vida a uma única coisa, agradar a Cristo em toda maneira de viver. Para isso, tem que estar cheio do Espírito Santo, cheio da plenitude de Deus. E assim como as virgens prudentes, devemos estar com as nossas lâmpadas cheias para irmos ao encontro do noivo, que nossas lâmpadas possam estar acesas. Para isso, elas devem estar cheias de azeite. Devemos estar vigilantes contra toda a ação de Satanás, que tentará por todos os meios desviar a nossa atenção da realidade do arrebatamento da igreja. Efésios 5,14. Que possamos estar prontos para a vinda do Senhor Jesus. E é tempo de ficarmos, não é tempo de ficarmos prostrados, e sim atentos para ouvir a voz de Deus. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente, no nome de Jesus. Que o Senhor possa te dar força ante a vinda de Cristo. Que Deus possa te abençoar. Pai querido, Deus amado, Deus santo, Criador dos céus e da terra. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Que a tua palavra esteja em nossos corações, cada dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus.